Bom dia, pessoal. Agora veio. Um feliz ano novo meio tardio a todos, né? Mas muito bom ver vocês. Estava com saudade. E para nós é um privilégio, né? Podermos estar juntos, reunidos aqui nessa manhã de ceia, para a gente estar falando da palavra de Deus, algo que eu creio que para nós como cristãos deve ser hábito sempre mantido, né, e exercitado. Mas pensando um pouco sobre um tema interessante sobre o qual nós poderíamos estar conversando agora no início de ano, no nosso primeiro domingo de manhã aqui juntos, algo que tem tocado bastante o meu coração nesses últimos tempos, é algo que eu também creio que deve fundamentalmente estar ligado à vida de todo cristão, de todo aquele que quer viver sendo cristão, que é o fato de que a nossa motivação deve estar baseada no amor de Jesus, né? O nosso bem-estar, o nosso ânimo para fazer as coisas, a nossa vontade de seguir em frente, o perseverar do cristão deve sim estar baseado no amor de Cristo por nós, no amor de Cristo pela humanidade. E a gente vai falar de forma mais profunda sobre isso, utilizando um trecho que está presente ali em 2 Coríntios. Então, se você quiser, já indo para o capítulo 5 de 2 Coríntios, ali na sua Bíblia, para quando nós formos ler o texto em si, você já está ali, pode ir caminhando para lá. Só que eu acho que é importante nós darmos uma contextualizada no pano de fundo, qual essa segunda carta aos Coríntios foi escrita, para a gente poder absorver o máximo possível, né, do que esse trecho tem como desafio para nós. Então, como muitos de vocês sabem, 2 Coríntios é uma carta de autoria paulina, escrita por Paulo, né, ali por volta de 56 depois de Cristo, e o intuito principal com o qual essa carta foi escrita por Paulo era a questão de se reconciliar com a igreja, tendo em vista o fato de que provavelmente a igreja não tinha recebido muito bem aquela carta anterior que ele tinha escrito, né, primeiro aos Coríntios para nós, onde ele teve o foco de tentar resolver várias questões que estavam acontecendo de maneira errada ali naquela igreja, no sentido de doutrina, né, de expressar o cristianismo na vida como comunidade. Então, Paulo buscou tratar de vários problemas pelos quais aquela comunidade estava passando através da primeira carta, e nessa segunda carta, então, ele busca se reconciliar sem deixar de falar a verdade, sem deixar de expressar a centralidade de Cristo e a importância de Cristo para a igreja. Então, se a gente precisasse resumir o conteúdo de toda essa segunda carta aos Coríntios em um pequeno parágrafo, eu diria para vocês que Paulo escreve com o intuito de reconquistar os coríntios a uma verdadeira lealdade ao Evangelho de Jesus, confrontando a sua aceitação de falsos mestres, a partir de um ministério cristão digno de ser seguido e aprovado. Então ele vai tentar reconstruir uma amizade, né, tentar reconstruir uma boa relação com aquela igreja que talvez tinha ficado um pouco machucada por causa da exortação necessária que ele escreveu na carta anterior, confrontando tudo aquilo que eles estavam aceitando, né, na sua conduta como comunidade, que com certeza não agradava a Cristo através das suas atitudes, confrontando isso a partir de demonstrar o quê? Uma vida digna de ser imitada, seguida, justamente por obedecer, por seguir a Jesus com fidelidade. Com tudo isso mais claro nas nossas mentes, pessoal, agora sim nós vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 5. Nós vamos ler dos versos 11 do capítulo 5 até o verso 2 do capítulo 6. E aí, com base nesse trecho, nós vamos falar então sobre duas razões pelas quais a motivação das nossas vidas deve estar no amor, baseada no amor de Jesus. Então vamos ler o texto para conversar mais sobre essas duas razões em seguida. 2 Coríntios 5:11 vai dizer o seguinte: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração.
Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque o Senhor cuida de cada um de nós e nos permite, Senhor, viver para que possamos ser usados por Ti e Te glorificar. Te agradecemos por mais esse ano que estamos começando, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações e que possamos estar vivendo alinhados à Tua palavra e aos desafios que ela tem para nós, Senhor. Cuida para que nessa manhã a gente possa olhar para esse trecho com atenção e entender os desafios que o Senhor tem, Senhor, acerca do nosso coração, para que possamos escolher e permitir que sejamos transformados pelo Teu Espírito com base na Tua palavra, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Abençoe esse momento, Pai. Amém. Então, pessoal, é um trecho muito legal. Tem vários versículos que aqui isoladamente a gente costuma às vezes recitar ou conhece, né? Por exemplo, em Cristo tudo se fez novo, né? É uma coisa que a gente costuma falar bastante. O ministério da reconciliação é algo que a gente costuma ouvir falar bastante também. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre essas razões pelas quais nós podemos basear a nossa motivação no amor de Jesus, que eu creio que o trecho expressa muito bem. Paulo vai começar, então, esse texto que a gente leu, nos lembrando de que a partir do momento em que conhecemos o temor do Senhor, a gente procura, então, persuadir aqueles que ainda não o conhecem. O apóstolo vai continuar expressando que a motivação, né, dele, ou seja, que a nossa motivação também, não estava baseada num temor a homens, mas sim no amor proporcionado por Cristo a ele, Paulo, né? Assim como é proporcionado por Jesus a nós. Essa deveria ser a nossa motivação comum, aquilo que nós encaramos como algo que nos deixa felizes, motivados a seguir em frente, animados como cristãos. Paulo vai continuar, então, nesse trecho, falando sobre como a motivação de tudo que ele fazia, das suas ações, quer elas fossem consideradas loucura, ou quer elas fossem consideradas atos de juízo pelos homens, era por amor daqueles que carecem de conhecer aquele Jesus que havia o constrangido anteriormente, porque havia morrido e, por meio dessa morte, fornecido vida e vida verdadeira para todos. A conclusão natural de Paulo, ao entender esse amor de Jesus em seu favor e em favor da humanidade, pessoal, fica bem expressa ali no verso 15, ó, quando ele vai dizer: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo vai, depois de concluir sobre isso, sobre essa questão do amor de Jesus em favor dos que creem, no verso 16 vai dizer que ele já não considerava mais ninguém em sua vida na perspectiva humana, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, com novo sentido, novo propósito, dizendo que as coisas antigas já passaram e coisas novas surgiram. Quanta graça que a gente tem nesses versos. Graça essa que deve ser a motivadora
no sentido de a gente cumprir o propósito que nós temos como novas criaturas em Jesus. Que nos leva, então, pessoal, a entender que a primeira razão pela qual o amor de Jesus deve ser o nosso motivador é saber que ele nos dá um novo propósito de vida. A partir do momento que a gente entende o amor de Cristo por nós, a condição que nós tínhamos antes, do onde Cristo nos resgatou, e o como essa ação de graça expressa por Jesus, expressa por Deus através do ministério de Cristo em favor das nossas vidas, nos dá um novo sentido. Nós não vivemos mais pela ordem das coisas que determinavam tudo aquilo que a gente buscava antes, tudo aquilo que a gente acreditava antes, quais eram os nossos sonhos, os nossos objetivos antes, mas agora o amor de Jesus nos faz enxergar a vida com novos olhos, com os olhos da fé, com os olhos que nos permitem entender que a gente acorda com um propósito muito maior do que somente existir por existir. A gente acorda com a possibilidade de demonstrar quem é esse Jesus e o que ele fez por nós todo dia. Sabendo que conhecemos quem Deus é e do que Cristo fez por nós e da verdadeira vida que a gente tem graças a Deus expressa em Cristo, nós não podemos nos desvencilhar desse novo propósito que nós ganhamos através disso, pessoal. É justamente pelo fato de a gente ter um propósito genuíno de vida, o viver em favor do reino de Deus, para que a mensagem do Evangelho siga sendo anunciada, é que podemos sim, em Cristo, nos manter motivados. O amor de Jesus, muito bem expresso por Paulo, no texto que a gente leu até agora, nos dá esperança e alento suficientes para que, independente de quais sejam as circunstâncias que a gente experimenta na nossa vida, as limitações que a gente tem, ou as dificuldades que nós estamos passando, nós possamos nos manter motivados para seguir em frente, vivendo com Cristo e para Cristo. Às vezes, se a gente não para considerar a profundidade disso que nós experimentamos por saber quem Jesus é, facilmente a gente perde o foco e deixa de entender o quão maravilhoso é isso que nós podemos experimentar todo dia através de Jesus. Porque a gente olha para as pequenas coisas que nos machucam, ou para as pequenas coisas que nos incomodam, ou para as pequenas coisas que tiram as nossas atenções, e perde o foco na maravilhosa graça que a gente tem disponível a partir de Jesus nas nossas vidas. E eu não estou me colocando aqui como acima dessa realidade, ou melhor do que todo mundo que sofre essas coisas, bem pelo contrário, no mesmo degrau, no mesmo patamar. Porque eu creio que é nosso chamado como cristão exercitar uma disciplina espiritual, uma disciplina de fé, que sempre volta para a graça em Cristo, independente das circunstâncias. A gente vê isso na vida de Paulo, a gente vê isso na vida dos cristãos fiéis, dos homens fiéis que andaram com Deus no Novo, no Antigo Testamento, que independente das intempéries, das dores, das dificuldades, em algum momento eles paravam e voltavam para o amor de Deus, para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus para com eles, ajustavam e seguiam em frente novamente. Nós temos o privilégio de poder fazer isso porque conhecemos a Cristo. E eu sei, gente, nós temos dificuldades. A gente passa por muita coisa ruim na vida, tem muita coisa difícil que acontece com nós em momentos inoportunos, inesperados, que a gente às vezes pergunta, pô Deus, por que tu deixou isso agora? Por que a gente está sofrendo isso justamente nesse momento? Mas são nessas horas que a gente deveria entender que a graça de Deus nos basta. Que o amor de Jesus nos sustenta. E que se Ele deixou, é porque Ele sabe porque isso é bom para nós e importante para nós nesse momento. Se olhar para o texto não serve como prova suficiente para que a gente se convença no nosso íntimo, que muitas vezes está ali desgastado, desanimado, triste com a vida, diante dessa verdade bíblica, eu desafio a cada um de nós, gente, que paramos e olhemos para a vida do próprio apóstolo que escreve essas palavras, que como expresso pelo próprio Jesus lá em Atos, no momento da conversão de Paulo, ele fala que Paulo soube ou saberia o que seria sofrer por amor ao nome de Jesus. Isso está lá em Atos 9,16. O próprio Jesus falou que essa seria
a marca da vida e do ministério de Paulo. Que ele saberia na prática, no dia a dia dele, o que seria sofrer por amor ao nome de Jesus. E vocês conhecem o currículo de Paulo, né? Se a gente olhar para o Novo Testamento aí, a gente sabe o que esse cara passou. E a gente entende que ele se manteve fiel e motivado em favor desse mesmo Jesus e do seu reino com toda a sua vida, justamente por entender esse amor o qual ele tinha, do qual ele usufruía e era indigno, mas pela graça de Cristo era possível acessar. O que nas nossas vidas, muitas vezes, nós temos deixado sobrepor o amor que Cristo tem por nós? O que tem nos feito deixar de encarar a vida com os olhos da fé, que é como nós deveríamos encarar, ou deveria ser o nosso natural, e nos faz olhar como tudo que a gente vive ou experimenta como algo simplesmente terreno e carnal? São perguntas muito importantes que nós devemos constantemente nos fazer quando a gente experimenta esse sentimento de tristeza, insatisfação, desesperança diante das coisas que a gente enfrenta. É importante que a gente reflita de maneira muito sincera sobre essas perguntas, porque o amor de Cristo por nós sempre é estável. Você não vai levantar da sua cama com Cristo te amando menos. Você não vai viver um dia com Jesus te amando menos. Você não vai viver um dia inseguro do que Jesus tem por ti. Pelo contrário, o amor de Cristo é perfeito, é imutável, é inerrante. Nós é que somos instáveis, nós é que somos mutáveis, nós é que muitas vezes erramos. Então, quando a gente está experimentando essa frustração, quando nós estamos desmotivados, quando o amor de Cristo não tem sido suficiente para nós, nós temos que saber que é tempo de parar e avaliar o que está acontecendo. Porque a graça e o amor de Jesus, eles devem sim ser motivos para que a gente encontre contentamento, motivação e alegria suficiente para seguir em frente. O que precisa mudar em nosso coração para que a gente possa nos manter focados na vida com esse novo propósito que a gente tem graças a Jesus? Será que são os nossos objetivos que não estão ajustados ao que Cristo tem para nós? Será que são os nossos sonhos? Porque muitas vezes a gente permite essas disparidades, né? A gente entende o amor de Jesus, a gente sabe quem Jesus é, a gente entende o que ele fez por nós, a gente até quer ser um cristão, um discípulo fiel, mas na prática nós não alinhamos a nossa vida a essas atitudes. Nós continuamos com os antigos sonhos, com os mesmos velhos propósitos, com as mesmas velhas atitudes, com a roupagem de antes. E o texto fala, pessoal, a partir de Cristo tudo se fez novo. As coisas antigas ficaram para trás. Graças a Jesus nós podemos ser novas criaturas. E devemos então buscar viver como essas novas criaturas. Mas o trecho avança. E aí eu creio que Paulo vai expor de forma muito clara e muito bonita a segunda razão pela qual a gente pode encontrar total motivação para a nossa vida no amor de Cristo por nós. Paulo vai expressar que o amor de Cristo nos reconcilia com Deus. A gente vai ver isso de forma bem clara dos versículos 18 até o 6:2. Paulo nos lembra então que a nossa nova condição diante do Senhor é de reconciliados. Provém dele para nós por meio de Cristo essa condição. Não é mérito nosso, não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos talentos. O apóstolo vai falar então de forma muito clara sobre a questão do ministério da reconciliação. A gente já escutou isso algumas vezes aqui na frente. E eu acho que o versículo 19 expressa muito bem a questão do ministério da reconciliação. Onde ele vai dizer ali, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aí no 20 ele vai dizer que a gente é embaixador dessa mensagem. Se a gente olha para as Escrituras, a gente entende, né, que a partir do momento do pecado original lá de Adão, a gente assume e ganha a condição de inimigo de Deus, né? Daquele que não conseguia viver com Deus, porque em Deus não há pecado algum.
Mas desde aquele momento, e o Velho Testamento e o Novo Testamento discorrem de maneira muito amorosa em favor da humanidade, mostrando que Deus tinha um plano. E esse plano culmina em Jesus, a partir do momento que, por meio de Cristo, através de Cristo, existe a possibilidade da total reconciliação do homem com Deus, através da graça e do perdão de Jesus, por meio da cruz. E do momento em que nós aceitamos Cristo, como aquele que pagou o preço que cabia a cada um de nós, como aquele que assumiu o nosso lugar na cruz e como aquele que é nosso Senhor, nós então somos reconciliados. E mais, temos o privilégio de anunciar dessa reconciliação para que outros se reconciliem com Deus. Nós passamos a ser portadores dessa mensagem, mesmo sendo muito pequenos, mesmo sendo muito limitados. E nessa função de embaixador, pessoal, nós temos o privilégio de sermos usados por Deus como aqueles que levam a sua mensagem, né? Como arautos da sua mensagem. E aí Paulo frisa isso muito bem, dizendo: por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse Deus que, mesmo sendo santo, todo-poderoso, criador de todas as coisas, detentor de toda a glória, poder, autoridade, majestade, se fez homem, frágil, tomou o peso do pecado sobre os seus ombros, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, para que pudéssemos ter essa relação maravilhosa. Aqui tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, às vezes, quando eu estou com os adolescentes, para tentar explicar um pouco essas questões, para entender o quanto a gente muitas vezes não sabe do quanto a gente é privilegiado por poder ser arauto, por poder ser embaixador de Cristo e ter essa mensagem nas nossas vidas. Como vocês podem imaginar, ali quando eu estava no meu período de 6ª, 7ª, 8ª série, por mais que eu gostasse de jogar bola e gostasse muito de futebol, a engenharia do meu corpo não favorecia muito para essas coisas, né? Porque, como diria meu pai e minha mãe, né, eu nunca fui uma criança pequena, né? Acho que é um bom comentário. Mas eu gostava muito de jogar futebol e, como todo amigo, como todo colega, eu gostava de fazer parte das coisas, né? E eu estudava numa turma em que eu tinha 3 ou 4 colegas, 3 mais especificamente, que eles eram muito bons no futebol. Eles treinavam escolinha, eles sempre pegavam um time no time onde eles treinavam, eles eram titulares da posição deles. E eles não só tinham uma habilidade natural, como eles tinham um corpo que favorecia toda aquela questão de jogar bola. E eles chamavam muito atenção, mesmo com a idade deles, né? E aí, quando chegava aquele período de interséries, pelo fato de a turma ser mais limitada, ser menor, não ter todo mundo, e a gente ser muito amigo, porque a gente era amigo mesmo, fora do futebol, eu ganhava o privilégio de jogar no time deles. Entendeu? E não sei se era por causa do meu tamanho e do meu biotipo, eu era o goleiro, mas eu jogava. Eu jogava, eu era o goleirão, né? Eu acho que é porque talvez da turma eu fosse o que mais cobria o gol, né? Mas eu experimentei coisas mágicas nos futebols da intersérie naquele tempo por jogar com esses caras, né? Todo ano que eu joguei, da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, o time da nossa turma ganhou as interséries. A gente foi a única 6ª e 7ª série que ganhou das interséries contra a 8ª, né? Porque jogavam as turmas com os maiores. E eu pensava, nossa, olha que legal isso. A gente ganhou as interséries. Aí agora que eu sou mais velho, né? Eu olho para trás e eu vejo que aqueles caras me carregaram, né? Porque eu era o goleiro gordinho que era amigo deles e por ser amigo deles jogava no gol futebol com eles. Então, não foram os meus méritos, não foram as minhas habilidades, não foi nada do que eu fiz que me proporcionou aquela experiência. E mesmo assim, a gente levantou o caneco 4 vezes, né? Nós como cristãos, pessoal, não é nada do que a gente é, não é nada do que a gente faz, não é nada do que a gente é capaz que nos faz experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. E que nos faz ter o privilégio de ser embaixador e de anunciar esse amor de Deus através das nossas vidas. É o que Cristo faz por nós. É quem Cristo é por nós. E é o do que somente Cristo foi capaz de fazer por nós. Então, saiam daqui hoje sabendo que no time de Jesus vocês são o goleiro gordinho. Não, brincadeira. Mas que nós temos esse privilégio que muitas vezes a gente esquece.
E que a gente deixa de nos animar e de nos motivar por poder estar ali, cumprindo a tarefa que Cristo nos permite cumprir, mesmo sendo tão limitado como a gente é. Isso devia nos alegrar. Isso devia nos dar gás. Isso devia nos fazer ser feliz diante de um mundo que muitas vezes é tão triste. O que acontece muitas vezes, que faz com que a gente nos permita desmotivar, nos permita esquecer dessa condição que a gente tem, nos faça estar longe da realidade que a gente pode viver, graças a Cristo, é justamente esquecer, talvez, da nossa condição inicial e da graça que nós temos através de Jesus, da condição que a gente pode experimentar hoje. Todo mundo, pessoal, e aqui eu vou falar com propriedade, que já passou por dificuldades na vida, olha para a condição atual que vive e se contenta. Se tu já passou frio, tu sabe como é bom ter uma jaqueta no inverno. Se tu já passou fome, tu sabe como é bom ter comida na mesa. Se tu já passou necessidade, tu entende como é bom ter algo suprido na tua vida. Nós deveríamos lembrar dessas coisas em relação à nossa vida com Deus. Nosso destino era terrível. Nossa vida antes de Jesus não tinha esperança, não tinha consolo, não tinha perdão e estava fadada a uma eternidade longe da presença de Deus. Cristo veio, pagou todo esse preço e supriu todas essas necessidades. Nós temos que nos lembrar da condição da qual Cristo nos resgatou e da vida que a gente pode experimentar hoje. Para ser sim contente, para se manter sim motivado e para viver seguindo em frente pela graça que Cristo nos dá. Não se permita mais levantar da tua cama sem lembrar do amor de Cristo por ti. Da graça imerecida que tu tem e recebeu por meio dele. Do fato de que agora, por meio de Cristo, tu é amigo de Deus. Tu pode colocar os teus joelhos no chão, orar e saber que Deus ouve a tua oração. Que Ele ouve o teu clamor. Que Ele se agrada do teu louvor. Graças a quem Cristo é na tua vida. Antes isso não ia ser possível sem Jesus, sem a graça. Olhem para o Velho Testamento, gente. Olhem para tudo que era necessário para que um pecado fosse perdoado antes de Cristo. A gente banaliza às vezes o privilégio que a gente tem de poder conversar com Cristo como se fosse nosso amigo, à nossa frente. Não só banaliza, às vezes a gente não faz uso. E graças ao amor de Jesus tudo isso é possível. Tu pode orar e tu pode saber que Cristo te ouve. Tu pode clamar e tu sabe que Deus vem em teu favor, em teu socorro. Às vezes não com a resposta que tu espera. Não querendo fazer a vontadezinha do teu coração pecador, mas Ele vem e Ele faz. Esse amor, gente, é motivo suficiente, é razão suficiente pelo qual a gente possa, sim, seguir em frente. Então, só para reforçar, pessoal, com base nesse trecho de 2 Coríntios 5, 11 até o 6:2, a gente falou hoje nessa manhã sobre duas razões pelas quais a nossa motivação deve estar baseada no amor de Cristo e não em outras coisas. O amor de Cristo nos dá propósito de vida. A gente tem vida, vida de verdade, experimenta a vida de verdade graças ao amor de Jesus. E é o mesmo amor de Jesus que nos coloca na posição de amigo de Deus, que nos reconcilia com Deus. Essas duas razões são suficientes para que todos nós possamos nos manter motivados, independente de onde, como e de que forma se encontra a nossa vida hoje. Qual o impacto desse trecho em relação a nós, então, pessoal? Impacto prático que a gente deve lembrar ao ler esses versos. Primeiro, conhecer o temor do Senhor deve nos motivar a testemunhar. Saber quem Deus é, saber o que Deus fez por nós, entender quem é esse Deus, deve ser motivação para que a gente testemunhe diante de homens quem Ele é. Não pregamos a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus, e é nele que se baseia a nossa fé e nossa vida. Nós não estamos falando sobre as nossas capacidades,
sobre quem nós somos ou sobre o que nós podemos. Mas nós estamos sempre falando, pregando e testemunhando através das nossas vidas acerca de quem é o Senhor Jesus, do amor dele por nós e do que ele pode fazer em favor da humanidade. Nossas ações, atitudes e decisões, sabendo dessas coisas, elas devem ser inspiradas em Cristo e na sua palavra. Não mais nas nossas expertises, não mais nos nossos achismos, mas em Cristo e na palavra. A gente não deve mais observar a vida somente através de uma ótica terrena, a partir do momento que a gente conhece Jesus. A gente tem sim que avaliar situações difíceis, ruins que acontecem com nós, mas não alheio a quem Cristo é, não alheio ao que Jesus pode fazer por nós. Em Cristo, nós somos novas criaturas, com nova vida e novo propósito. Graças a Jesus, tudo se fez novo, acerca de quem nós somos. A gente tem o privilégio de, mesmo insuficiente, viver, ser e atuar como embaixador de Cristo nessa terra. O texto nos lembra disso. Somente Jesus, somente Ele e mais ninguém poderia ter redimido a humanidade. E isso é uma resposta muito importante para o mundo carente do amor de Deus que a gente conhece aí fora. E é nosso papel anunciar sobre isso. Nós não devemos então nos deixar viver como aqueles que receberam a graça de Deus em vão. Esse é o alerta que Paulo faz no final do trecho. E é o desafio que cada um de nós tem que ter e encarar quando olha para o que o trecho expõe e vê a vida aí fora. Se nós vivemos como conhecedores da graça, sabendo o que Jesus fez por nós, nós não devemos viver uma vida que deixa essa graça passar em vão, através do que nós somos. E como o trecho também fala, e é muito fácil tirar isso como implicação para nós, hoje é tempo em que a gente deve pregar e testemunhar do Evangelho. Porque o socorro foi pedido, o socorro veio, e hoje é o tempo então em que pode existir salvação, graças a Cristo. Qual o desafio prático então que nós devemos buscar ou ter, ao olhar para essas verdades que Paulo expõe para nós nesse trecho? Eu vou deixar algo para vocês que eu tenho tentado aplicar para mim, né, que tem sido um exercício constante na minha vida. Avaliar sobre aquilo que tem nos desmotivado ou nos desanimado. Então, para pensar nessa semana sobre o que tem te entristecido, sobre o que tem te desanimado, sobre o que tem te abatido. E primeiro coloca isso diante de Deus em oração. Ao olharmos para a vida na perspectiva da fé, a gente entende que Jesus não deixa as coisas acontecerem por nada na nossa vida. E às vezes, por mais que não pareça justo ou que não pareça cabível, Deus permite as coisas com um propósito maior. Então, se coloca diante de Deus em oração e peça para que Ele te ajude a lembrar qual o teu chamado e o teu propósito aqui. Aí a gente já tem a resposta suficiente para seguir em frente. Então, se tu está passando por dificuldade na tua família, passa por essa dificuldade como um embaixador de Cristo, fazendo o que Cristo quer que tu faça, da maneira que Ele quer que tu viva, para que o amor dele possa ser demonstrado por ti. Se tu está passando por algum tipo de dificuldade prática, financeira, faz isso como embaixador de Cristo, como Ele quer que tu faça, da maneira que Ele seja glorificado através das tuas atitudes, para que Ele seja visto através de quem tu é. Se tu não tem esperança em relação a um problema que tu não pode resolver, vive diante desse problema como embaixador de Cristo, sabendo que Cristo é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode ser visto através da tua vida, mesmo diante desse problema tão grande que talvez às vezes tira tuas noites de sono, te preocupa e te deixa na angústia. Lembra que o amor de Jesus é suficiente para que mesmo diante dessas coisas a gente possa seguir em frente e demonstrar para a humanidade que o nosso Senhor morreu em nosso favor, pagou um preço que era nosso, nos ofereceu algo que nunca iríamos merecer, mas pela graça temos, que é viver na posição de reconciliado com Deus e mais, de ser usado por Ele, mesmo tão limitado como a gente é, para que esse amor seja conhecido. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus,
Somos muito gratos porque esses versículos eles nos trazem conforto, eles nos dão esperança e eles revelam muito do teu amor em favor da humanidade, em favor de nós, Pai. Obrigado porque é graças a Ti que a gente tem uma vida verdadeira e com propósito, que pode ser relevante em favor do reino e pode ser usada por Ti mesmo sendo tão limitado. E obrigado, Deus, porque partiu somente de Ti e podia ser somente através de Ti o Teu reconciliar do homem com Deus. Que a gente não esqueça que é graças a tudo que Tu fez por nós e por ter enfrentado a morte naquele madeiro e vencido, que nós podemos usufruir dessa posição de ser Teu embaixador aqui na terra e de viver como nova criatura. Nos ajuda, Senhor, a considerar isso como prioridade, nos ajuda a considerar isso como nosso primeiro desafio, como nosso primeiro sonho, como nosso primeiro objetivo, Pai. E que a gente não deixe as coisas, as circunstâncias ou as dificuldades distorcerem essas questões do nosso coração. Que a gente possa sair daqui, Deus, desafiado e motivado a estar Te colocando à frente de tudo que nós somos e a estar falando de Ti antes de tudo aquilo que a gente é. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as nossas limitações, a permitir que o Senhor nos trabalhe para que isso aconteça. E que possamos, Pai, ser usados por Ti. Nos ajuda a revelar desse Teu amor para as pessoas aí fora. É o que Te pedimos e agradecemos, Senhor. No Teu nome, Jesus. Amém.